Olá, meu nome é Marina Domingos e este é o curso de Libras do IPED. E nesta aula nós iremos falar sobre os números na língua de sinais. E você, acredita que na língua de sinais existe apenas uma forma de falar os números? Você acredita que na língua de sinais existe apenas uma forma de falar os números? Sim, representadas por sinais, né? Não sei. Sim, acho que é pelos sinais mesmo, né? A língua de sinais possui 3 formas para dizer os números, que são elas: os números cardinais, ordinais e de quantidade. Vamos conhecê-los? Então, os números cardinais, eles são utilizados para telefone, caixa postal, conta do banco, entre outros. Vamos conhecê-los. Então, o primeiro, número 0, novamente, número 0, número 1, novamente, número 1, número 2, número 2, número 3, número 3, número 4, novamente, 4, 5, 5, número 6, fica bem parecido com o número 6 aqui, ó. Dá pra ver? Ok. Número 7, vamos ver ele na lateral. Número 7. Número 8. Algumas regiões, elas dão essa mexida aqui, esse movimento no sinal. Ó, número 8. E outras não dão. Então, número 8. Ele fica parecendo com a letra S do alfabeto. Mas pelo contexto, uma pessoa está falando o número do telefone 278, não é 27 S, né? Então, pela lógica, pelo contexto, você já vai entender que ele está falando de um número. Então, dá para você identificar por esse movimento. Se não tiver, você vai entender, se está num contexto de número, você vai entender que é o número 8, ok? Número 9, ele é parecido com o 6. Só que ele é para cima, ó. O 6 ele era assim, lembrem? E o 9 aqui. 10. Novamente. 10. O 1 e o 0. O 11 normalmente é feito assim, ó. 11. E não assim. Ok? 11. E aí por diante. 12. 13, 14, número 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok? Então, nós vamos utilizar exemplo para qual o seu telefone? Aí você vai falar 274, aí vai utilizar essa forma. Ah, do banco, qual o número da sua conta? Aí você vai utilizar também dessa forma. 3742. Então, é desta forma, ok? Vamos conhecer agora os ordinais. Então, os números ordinais, eles são acrescentados por um movimento. Então, eles são utilizados para a colocação, para o andar de um prédio. Por exemplo, o primeiro, ele é igual ao anterior, só que ele tem esse movimento. Primeiro, segundo, né? Terceiro, com movimento. Quarto, de cima para baixo. Quarto. Do quinto em diante, o movimento é lateral. Quinto, novamente, quinto, sexto, sexto,
sétimo, sétimo, oitavo, oitavo, nono, nono. No 10º em diante já não vai ter movimento. Então, ele vai ser utilizado como? Por exemplo, ele chegou em primeiro lugar. Então, ó, primeiro lugar. Ok? Então, vai utilizar esse movimento, ó, lugar, primeiro. Lugar, primeiro. Apartamento, qual o andar? Aí você vai fazer o sinal de apartamento, pode ser esse ou este. Apartamento, andar, é o quarto andar. Então, apartamento, andar, quarto. Ou este, apartamento, andar, quarto, segundo. Ok? Então, vai ser utilizado, neste caso, os números ordinais. Vamos para o próximo, que é o de quantidade. Eles são referentes, do 1 até o quarto, ele muda, ele é diferente dos ordinais e cardinais. Aí ele vai entrar outra configuração de mão. A partir do 5º em diante, a mesma coisa. Então, vamos conhecê-los. Número 1, novamente, 1, número 2, número 2, número 3, número 3, 4, 4, 5 em diante vai ser igual aos anteriores, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí por diante. Então, ele vai ser igual aos anteriores. Exemplo, 11 ele vai ser feito aqui, sim, que o anterior era assim, né? Aí esse vai ser 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Ok? Aí ele é utilizado quando? Para quantidades, pode ser de canetas, quantidade de ônibus, de material, de aluno. Então, exemplo, são quantas cadeiras? Cadeira 4, cadeira 2, aluno 3, para quantidade. Então, quando tiver essas situações, você vai utilizar essa forma. E ele se diferencia da letra como? Por exemplo, se eu fizer isso daqui, é o quê? É um número ou é uma letra? Porque ele pode ser o V ou ele é o 2? Então, nesse caso, é a letra V. Se eu virar, ele é o 2. É igual aqui, ó. Assim, ele é o W. Se eu virar, ele é o número 3. Então, não pode confundir a mão, como que ela vai ficar. Vamos ver uma curiosidade? A Lei Brasileira da Inclusão, que garante às pessoas com deficiência o exercício de seus direitos em todas as esferas sociais, foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na área de cultura, prevê a obrigatoriedade dos espaços adaptados em cinemas e casas de show para pessoas com deficiência. Em relação aos direitos trabalhistas, cria o auxílio inclusão para ajudar na adaptação de quem entra no mercado de trabalho. Para o esporte, aumenta os recursos para as modalidades paralímpicas. Vamos conhecer agora alguns números referentes a valores monetários. Por exemplo, R$1 vai ser essa configuração, de quantidade, R$1. Este é o sinal de real, letra R, e tem esse movimento. Então, R$1, centavos, você pode fazer o 0,50, exemplo, 0,50 centavos, ou fazer direto, 50 centavos, ok? Sinal de centavos. 1000, novamente, 1000, é só um ponto. 1000, 2000, eu coloco o número 2, 2000, 2 e o ponto, 2000, 3000, 4000. Se for 1 milhão, eu vou fazer 1 milhão com 3 dedos, 1 milhão, 2
milhões. Bilhão, sinal de bilhão. B e o I. BI. BI. 1 bilhão. BI. BI. 2 bilhões. Ok? Agora, para duração. Exemplo, de horário. Por exemplo, um curso tem a duração de 2 horas. Como que eu faço? Então, número 2 e em volta do rosto. 2 horas. Então, ele pode ser feito do 1 ao 4, ó. 1 hora de duração, 2 horas, 3 horas, até 4 horas. 4 horas de duração. Agora, é diferente de eu perguntar que horas são. Se eu for perguntar que horas, aí você vai responder hora, 2. Se for 2h30, hora, 2h30. Normalmente o surdo não utiliza 18 horas, 20 horas. Ele utiliza 6 horas, 7 horas, 8 horas. Sempre não utiliza 18, 20 dessa forma. Então, exemplo, se você for perguntar a hora, você sempre utiliza dessa forma. Às 6 horas da tarde, 18 horas, você vai falar hora 6. Meio-dia, senão, meio-dia. E meia-noite, pelo contexto, ele vai entender. Meia-noite. Meia-noite. Ok? Telefone. Como você pode perguntar para um surdo telefone? Telefone, qual o número? Novamente, telefone, perguntar o número. Muitas pessoas podem ficar na dúvida, mas por que vai perguntar o telefone para um surdo? Os surdos, eles utilizam outra forma de comunicação, que normalmente é por mensagem, WhatsApp, sinal de WhatsApp, novamente, mensagem, por vídeo, no celular eles gravam e conversam em Libras e aí eles conseguem se comunicar. Então, você pode perguntar qual o número do telefone de um surdo. Então, nesse caso, você vai utilizar, como nós vimos, no caso, os números cardinais. Exemplo, 2, 7, 3, dessa forma. Ok? Se você quiser falar, perguntar que horas que ele trabalha. Exemplo, trabalha que horas? Trabalha que horas? Aí ele vai falar, exemplo, hora 8 até às 5, por exemplo. Novamente, hora 8, lembra do número, até, faz esse movimento. Às vezes pode fazer com o braço, mas pode ser sem o braço. 8 até às 5. Se quiser falar que trabalha todos os sábados, trabalho sábado direto. Novamente, trabalho sábado, sinal de sábado, todos os sábados. Se for um sábado sim, um sábado não. Trabalho sábado sim, sábado não. Sim. Ou domingo, domingo sim, domingo não. Pode ser também de 15 em 15, de 15 em 15 você trabalha, 15 em 15 dias. Temos também o sinal para a primeira vez, de frequência. Você vem sempre aqui, é a primeira vez. Primeira, ou segunda, terceira vez, quarta vez. Então, nós estamos utilizando os números cardinais aqui, ok? Então, só para esclarecer melhor, os números cardinais nós vamos utilizar para telefone, CEP, banco, normalmente um contexto mais formal, que vai ser aquele número 2, 7, 3, ele de lado aqui, ok? Usando assim. Também temos os ordinais, que normalmente eles vão ser para colocação, já, primeira colocação, segunda colocação, um ranking. Sempre que vem com esse nome primeiro, primeira, 23ª delegacia, quarta zona eleitoral, aí nós vamos usar nesse contexto, esse número que vai mexer, ok? E o de quantidade normalmente é mais abrangente, número de pessoas, de objetos, o horário também nós vamos usar os números de quantidade, que é esse. Sempre lembrando que ele não é assim, e sim
a palma da mão ela vai estar para dentro, sempre virado. Exemplo, o número de alunos, ônibus são quanto? Ônibus tem 5, pessoas, 2. Então vai ser essa forma que nós iremos utilizar os números. Então é de suma importância saber utilizar os números de acordo com o contexto que precisa ser utilizado. Qual dos 3 tipos que nós iremos utilizar, ok? Então essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado e até a próxima.